O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, estamos celebrando a 14ª semana do Tempo Comum, hoje quinta-feira, e temos feito aí já vários dias a leitura do livro do Gênesis, e temos também feito, começamos ontem, o discurso da missão de Jesus, né? Chamado e o discurso da missão, capítulo 10 e 11 de Mateus. A história da salvação é feita de salvação, mas também é uma história de sangue, de maldades, né? Então, nós conhecemos a história de José. Eu não me lembro os nomes das mulheres de Jacó, tinha duas, uma se que era Lia. Então, os dois mais novos, que eram José e Benjamim, era filho na sua velhice. E os mais velhos tinham inveja do José. Por isso que um dia o José estava no campo, para quem ainda não conhece a história, e o José apareceu, devia ser meio adolescente ainda, e eles disseram, ó, lá vem o sonhador, vamos matá-lo. E daí vamos falar para o pai que um animal, uma fera, o devorou. Mas daí o Rubens, que era o mais velho, insistiu, mas nós não podemos fazer isto, né? Era uma maldade muito grande. Mas é a inveja, né? A inveja que ela destrói a pessoa. Mas daí resolveram colocar numa cisterna, porque ele ia morrer ali à míngua. Pelo menos não iam sujar a mão de sangue. O medo deles era sujar a mão de sangue. Mas depois passou o grupo dos ismaelitas, os descendentes de Ismael, né? Filho da escrava. E aí venderam. Então, a história é bastante longa. Só que hoje já eles pularam um pedaço, né? Foram comprar trigo porque veio a fome. E José, no contato ali, pede que prendeu. Eles ficaram 3 dias presos, depois ele pediu que trouxesse o irmão mais novo, e o diálogo de hoje, né? Enfim, depois José não se aguenta e se dá a conhecer. Eles não reconheceram José e José se tornou vice-rei do Egito. Mas é assim, a mensagem, a história, quem é de Deus sempre consegue tirar, mesmo das coisas más, mesmo da maldade, consegue tirar coisas boas, né? A leitura termina assim. José fala que ele foi clemente,
Ele dá tranquilidade aos irmãos, porque ele não vai se vingar, né? Pode ficar tranquilo que eu não vou me vingar. Mas aqui diz a leitura: entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito, né? Então, quem é de Deus sempre tem uma leitura das coisas a partir da fé. É a leitura que ele fez, né? É a mensagem. Mesmo assim, ele viu nesse ato não uma maldade, mas que ele foi à frente, foi primeiro com tudo que ele sofreu, e agora pôde vender o trigo para os seus familiares. Quem dera se nós pudéssemos também tirar das coisas más, daquilo que acontece contrário à nossa vontade, né? Aqui entra muito o nosso agir, muitas vezes, a gente quer que tudo aconteça do nosso modo, para suprir as nossas necessidades. Mas nem sempre as nossas necessidades, elas estão em conformidade com o projeto de Deus, né? Aí exige de nós o discernimento. Só por meio do discernimento, da oração, que nos dá o discernimento. Mas José, mesmo diante de uma tragédia que fizeram com ele conseguiu ver ali a ação de Deus, né, na história. Ele foi salvo e os irmãos também foi salvo, né? Que Deus nos ajude, então, a termos esta leitura diante dos fatos, uma leitura de fé, né? Uma leitura para percebermos a ação de Deus. E no Evangelho, começamos ontem o discurso da missão. Ontem foi o chamado dos 12, hoje Jesus envia os 12. E todo o agir de Jesus, ele transmite agora aos apóstolos, apóstolo quer dizer os enviados, ou enviado, né? E ontem ele dizia que eles tinham por urgência proclamar o reino de Deus, a presença do reino. E hoje ele diz: o reino dos céus está próximo, em vosso caminho anunciai. E eles são investidos para vencer os males, né? Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. E pede então aqui o desprendimento. Toda vez quando praticamos o amor, só o amor vence o mal, né? Só o amor que vence o mal. Então, quem ama tem mais capacidade para vencer os males. E aqui, todo esse tipo de mal, a doença, via como consequência do pecado, os que estavam mortos, talvez não no sentido físico, né? Mas quantas pessoas acabam morrendo assim, excluída, ou perde a vontade de viver, ou perde a fé, ou não tem mais esperança. Os leprosos que eram tirados fora da comunidade, os demônios, né? Todo tipo de mal é demônio, porque na espiritualidade naciana tem a ação do bom espírito e do mau espírito, né? Então, tudo que é ação do mau espírito não é ação de Deus. E aí que entra também o nosso discernimento, percebermos o que é ação do bom espírito. Mas eles são investidos, né, destes poderes e para levar a mensagem do reino, mas tem algo aqui mais importante, que é o desprendimento, né? Então, o bom missionário confia totalmente em Deus. E nós muitas vezes justificamos, damos justificativas que não podemos fazer tal coisa porque não temos isso, né? Tudo bem que nós precisamos de métodos, precisamos de conhecimento, precisamos de material, precisamos de pessoas, precisamos de espaço, né? Muitas vezes de material didático. Hoje tem o mundo da mídia, mas se nós não colocarmos a confiança na ação de Deus, a missão não produz, não tem eficácia de forma alguma, né? E muitas vezes é o nosso pecado, confiamos no nosso conhecimento, no nosso poder, né? Talvez na nossa autossuficiência, mas Jesus deixa bem claro que é o despojamento, né? É a confiança total mesmo na ação de Deus. É o anúncio que é feito, mas quem vai atingir o coração das pessoas é a graça de Deus. Nós muitas vezes falamos, eu converti fulano, né? Não, nós não convertemos ninguém. Talvez fomos instrumentos, né? Fomos instrumentos,
fomos causa da conversão, mas a graça é que converte a pessoa, e a graça vem de Deus. Então, que nós também sejamos, né, testemunhas do reino e anunciadores do reino. E o reino de Deus, ele acontece no meio de nós. Toda boa ação que você faz é o reino de Deus acontecendo. Toda ação que não gera vida, que não respeita a vida, que não constrói, não é o reino de Deus, né? É o pecado. O pecado não é o reino de Deus. Então, quanto mais vencermos o pecado, quanto mais fizermos boas ações construtivas, mais o reino de Deus então acontece no meio de nós. Que nos dê esta graça de fazermos o reino de Deus também acontecer. Ele já está implantado, né? Mas nossas ações manifestam a presença do reino no meio do mundo, onde quer que nós estejamos. Que nos dê esta graça da perseverança e, acima de tudo, da confiança em Deus. E assim seja. Amém.